O voo fatal que mudou a história do rock para sempre. Lynyrd Skynyrd, uma das bandas mais icônicas de todos os tempos, viveu uma premonição inquietante que impressionaria qualquer um e enfrentou um desfecho trágico que abalou o mundo. No dia 20 de outubro de 1977, um evento devastador deixou uma marca profunda na história da música, e não pelos motivos que os fãs esperavam. Lynyrd Skynyrd, a lendária banda de rock sulista, tinha acabado de lançar o impactante álbum Street Survivors, apenas 3 dias antes. Na noite de 19 de outubro, eles brilharam intensamente no palco do Greenville Memorial Auditorium, na Carolina do Norte. Talvez você já tenha ouvido seus clássicos em filmes, jogos ou séries, com hits como Sweet Home Alabama, The Last Rebel, Simple Man e Free Bird. Essas músicas marcaram gerações, levando a banda a novos patamares de fama, enquanto se preparavam para uma grande turnê americana. Mas um destino sombrio se aproximava. Ninguém poderia imaginar que aquela seria a última apresentação dos membros fundadores juntos. Após o lançamento de Street Survivors, no dia 17 de outubro, a banda embarcou em uma extensa turnê pelos Estados Unidos. Para evitar o desgaste das longas viagens de ônibus e facilitar a logística, decidiram alugar um avião modelo CV-240 de hélices duplas, em busca de mais conforto e rapidez durante os deslocamentos. Curiosamente, alguns meses antes, a banda Aerosmith havia cogitado alugar o mesmo avião, mas desistiu após sua equipe de segurança flagrar os pilotos consumindo Jack Daniels durante a inspeção. Essa decisão, sem dúvida, salvou suas vidas. Artemus Pyle, baterista do Lynyrd Skynyrd, chegou a descrever a aeronave à revista Rolling Stone como o avião da família Buscapé. Depois de um show em Lakeland, Flórida, o grupo seguiu para Greenville, Carolina do Sul. Durante um dos voos, o motor direito da aeronave soltou uma faísca, seguido por uma chama de aproximadamente 3 metros, assustando os integrantes. Muitos expressaram preocupação, ameaçando abandonar a turnê caso o avião não fosse trocado. Cassie Gaines, vocalista de apoio e irmã do guitarrista Steve Gaines, ficou tão apavorada que preferiu viajar espremida no caminhão de equipamentos da banda. Ainda assim, Ronnie Van Zant, o carismático vocalista, conseguiu convencê-la a embarcar novamente. Ele argumentou que trocar de avião significaria cancelar shows e desapontar os fãs do Sul. Algo que ele, com sua paixão pela música e devoção aos seguidores, simplesmente não podia aceitar. O que parecia uma decisão em prol do sucesso acabaria marcando tragicamente o legado da banda para sempre. Ninguém poderia prever o destino sombrio que aguardava a banda após um show inesquecível em Greenville. No dia 20 de outubro de 1977, os membros do Lynyrd Skynyrd e sua equipe embarcaram em um avião com 30 anos de uso, rumo a Baton Rouge, Louisiana, onde fariam uma apresentação na noite seguinte. A formação da banda na época incluía o vocalista Ronnie Van Zant, o guitarrista Steve Gaines, o baixista Leon Wilkeson, o baterista Artemus Pyle e o tecladista Billy Powell. Junto a eles, o talentoso trio de backing vocals, conhecido como The Honkettes, era composto por Leslie Hawkins, Jojo Billingsley e Cassie Gaines. Enquanto embarcavam, Van Zant, com seu jeito introspectivo, foi ouvido dizendo: "Quando chega a sua hora, chega a sua hora." Ninguém imaginava que aquelas palavras carregavam um peso quase profético. O entusiasmo era evidente, todos ansiosos pelo próximo show, mas o destino guardava um desfecho devastador. Ao todo, 26 pessoas estavam a bordo, incluindo a banda. Apenas 20 sobreviveriam. A primeira parte do voo, com cerca de 100 quilômetros até Baton Rouge, foi tranquila. Porém, próximo ao destino, os pilotos perceberam algo alarmante. O combustível estava acabando. Era o prenúncio de um desastre iminente. Primeiro, o motor direito, já problemático em voos anteriores, parou de funcionar.
Em uma tentativa desesperada de equilibrar o consumo, os tripulantes acabaram esvaziando o tanque, deixando o avião completamente sem combustível. Logo, o motor esquerdo também parou e a aeronave, sem propulsão, começou a despencar. Os passageiros, inicialmente alheios à gravidade da situação, relaxavam. Ronnie Van Zant, exausto após a festa da noite anterior, dormia no fundo do avião. Outros jogavam pôquer, sem imaginar o que estava por vir. Apenas quando o baterista Artemus Pyle visitou a cabine e viu o rosto preocupado do piloto Walter McCreary, a gravidade da situação ficou clara. Ele foi orientado a voltar ao assento e se preparar. O pânico rapidamente se espalhou pela cabine. Alguns fecharam os olhos em oração, outros seguravam as mãos uns dos outros, esperando por um milagre. A tentativa de pouso emergencial foi dramática. O avião atingiu as copas das árvores, produzindo um som ensurdecedor, como centenas de tacos de beisebol colidindo ao mesmo tempo. O impacto partiu a aeronave, que deslizou por mais de 150 metros até colidir com um robusto pinheiro, deixando um rastro de destroços. As asas e a cauda foram arrancadas e a cabine do piloto se separou completamente. Por ironia, a falta de combustível que causou a queda evitou uma explosão que poderia ter matado ainda mais pessoas. Mesmo assim, o desastre foi fatal para 6 ocupantes, incluindo Ronnie Van Zant e Steve Gaines. Gary Rossington, um dos sobreviventes, recobrou a consciência minutos após o impacto e percebeu que estava no chão, preso sob a porta do avião. Ao seu redor, o cenário era devastador. Corpos, destroços e a silenciosa escuridão de um pântano agora marcado pela tragédia. Ronnie Van Zant, com apenas 29 anos, parecia pressentir que sua vida seria curta. Ele costumava dizer que não viveria para completar 30 anos. Seu pai, emocionado, lembrava dessas conversas, e sua esposa, Judy, ao ouvir sobre o acidente, teve certeza de que ele não havia sobrevivido. Suas palavras, ditas tantas vezes, finalmente se concretizaram. Ronnie faleceu 87 dias antes de seu 30º aniversário, deixando um legado eterno na história do rock. Essa tragédia não marcou apenas o fim de uma era, mas também deixou cicatrizes profundas no mundo da música. Lynyrd Skynyrd, mesmo diante da perda, se tornou um símbolo de resiliência, com suas canções imortalizando o espírito de uma banda que viveu intensamente até o último momento. Naquele momento derradeiro, segundo Artemus Pyle, o baterista do Lynyrd Skynyrd, Ronnie Van Zant, apertou sua mão com um sorriso sereno e disse: "Não se preocupe, é hora de ir, parceiro." Poucos minutos depois, o vocalista estava sem vida, vítima de um ferimento fatal na cabeça. O acidente tirou também as vidas do guitarrista Steve Gaines, da backing vocal Cassie Gaines, lançada para fora da aeronave e falecendo pouco depois, do empresário Dean Kilpatrick, encontrado em um pântano, e dos pilotos Walter McCreary e William Gray. Entre os sobreviventes, todos estavam gravemente feridos. Billy Powell, tecladista, sofreu ferimentos graves no rosto e nas pernas, perdendo muito sangue. Gary Rossington, guitarrista, quebrou braços, pernas, pulsos, tornozelos e a bacia. Artemus Pyle, mesmo com várias costelas quebradas, enfrentou a escuridão e o terreno pantanoso em busca de ajuda. Em sua jornada, escalou uma cerca de arame farpado, sofrendo mais ferimentos, e ao alcançar uma fazenda, foi recebido por um fazendeiro armado que, sem entender a situação, disparou contra ele, ferindo seu ombro. Quando gritou "acidente de avião", o fazendeiro percebeu o engano e rapidamente o ajudou, levando-o para sua casa enquanto as crianças assistiam chocadas. Logo, os socorristas chegaram, iniciando o resgate dos feridos. A cena do acidente era desoladora. Um bombeiro voluntário descreveu encontrar vítimas ainda vivas entre os destroços, enquanto outras já não tinham mais esperança. Gary Rossington, ao recobrar a consciência, não sabia da extensão da tragédia.
Foi dias depois que sua mãe lhe contou sobre a morte de Ronnie Van Zant, uma notícia devastadora. As investigações apontaram que a causa provável do acidente foi a falta de combustível, agravada por falhas na gestão do abastecimento e problemas não identificados no motor direito, que aumentaram o consumo. Apesar de os pilotos tentarem salvar a aeronave, redirecionando-a para o aeroporto mais próximo, não havia combustível suficiente para completar o trajeto. O relatório final da Junta Nacional de Segurança no Transporte concluiu que a tragédia foi um erro humano, com a falta de atenção ao abastecimento desempenhando um papel crucial. Infelizmente, o destino parecia continuar a perseguir a banda. Em 1986, um acidente de carro deixou Allen Collins, guitarrista e membro fundador, paralisado. Ele faleceu em 1990, aos 37 anos, devido a complicações de saúde. Leon Wilkeson, baixista, foi encontrado morto em 2001, vítima de doença hepática. Billy Powell, tecladista, faleceu de ataque cardíaco em 2009. E o último membro fundador sobrevivente, Gary Rossington, morreu em 2023, encerrando um capítulo definitivo na história do Lynyrd Skynyrd. Apesar das tragédias, o legado da banda transcendeu gerações. Com mais de 60 álbuns e 30 milhões de cópias vendidas mundialmente, o Lynyrd Skynyrd se tornou um ícone eterno do rock. A capa original do álbum Street Survivors, que mostrava a banda cercada por chamas, foi alterada após o acidente, a pedido da viúva de Steve Gaines, por respeito às vítimas. A tragédia marcou a história da música, assim como o acidente de avião que tirou a vida de Buddy Holly e Ritchie Valens em 1959. Mesmo em seu auge, Lynyrd Skynyrd ultrapassou barreiras do rock, conquistando públicos do blues e da música country. Hoje, a banda continua a se apresentar, mantendo vivo o espírito de seus fundadores. O dia 20 de outubro de 1977 ficará para sempre como um dos momentos mais tristes da história do rock, mas também como um testemunho da resiliência e do impacto cultural de uma das maiores bandas de todos os tempos. Curta, compartilhe e inscreva-se no canal para mais histórias como essa. Deixe nos comentários quem você gostaria de ver por aqui nos próximos vídeos. Até a próxima!